Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso dia, nossa live, nossa meditação com os anjos. Sou a Patrícia Cândido Sanguita e hoje a gente vai falar sobre a magia. Bom dia, Fátima. Deixa eu ver se esse negócio aqui tá organizado. Tá. Bom, então, para quem não me conhece aqui, as nossas lives elas estão acontecendo às 7h45 e a gente fala de temas de profundidade, de cura da alma, de cura emocional, de vibração, né? Então ontem a gente falou sobre vibração blindada e hoje o nosso tema, no Meditando com os Anjos, saiu justamente o anjo da magia. Então a gente poderia falar até do mesmo tema de hoje, de ontem, ou de manter, né, continuar aquele tema. Mas a gente vai falar um pouco sobre esse momento em que muitas vezes, e muitos de nós está, em que a gente olha no espelho, a gente olha para aquilo que a gente é, para onde nós estamos hoje, parece que estamos bem distantes ainda de tudo aquilo que idealizamos, imaginamos e criamos mentalmente sobre nós mesmos, né? Então é como se existisse um abismo na nossa vida que nos coloca em situações de sempre repetir as mesmas questões na vida, as mesmas falta de oportunidades, as mesmas relações, as mesmas questões com dinheiro. É como se tivesse um abismo entre sair disso e pular para um lugar onde a gente realmente se conecta com essa versão transformada da gente mesmo, né? Então aqui, hoje a gente vai falar de magia e eu acho que só entende a magia... Peraí, gente, precisei mudar de lugar hoje para fazer a live e tá um pouco barulhento aqui. Só entende a magia quem já viveu a magia, né? Então, assim, a magia boa e a magia ruim. Por que seria magia ruim, né? É quando a gente tá acessando transformações que não são exatamente aquilo que nós buscamos ou aquilo que nós queríamos viver, né? Não necessariamente é ruim, mas não é aquilo que a gente quer para aquele momento, né? O que é a magia boa? É quando a gente consegue realmente fazer transformações, às vezes assim, né? Em coisas importantes da nossa vida, quando a gente toma uma decisão correta, quando a gente faz uma mudança, né? Eu gosto muito de pensar na magia como algo natural, como algo vibracional. A gente falou ontem de vibração, né? Não como algo errado ou como algo desconhecido. Não, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, nós podemos compreender a magia que antigamente não era compreendida, né? Mas essa magia da transformação, de estar todos os dias olhando para a construção do que eu sou, né? Então essa magia, gente, dessa transformação é aquilo que a gente falou hoje. Ela só acontece quando a gente abre espaço para o novo. E esse novo é quando a gente escolhe se conectar a ele, porque a vida é caótica, né? E parece que tá cada vez mais para muitas pessoas. Só que nós nos colocamos como vítimas do caos. A gente se coloca num lugar de eu não consigo sair daqui, né? Eu tô envolvida nessa situação, uma situação difícil, eu me coloco como uma vítima do caos. E a magia acontece justamente quando eu encaro que aquele caos, ok, é uma criação minha, eu mergulhei naquilo ali, não com culpa, mas com responsabilidade de construir o novo. Então, é como se tivesse realmente um abismo ali, né, um buraco, eu preciso sair lá daquele fundo do poço e às vezes eu vou precisar de ajuda, tá? Não porque eu seja vítima, mas porque talvez eu não consiga ainda me desidentificar desse lugar caótico. Então, às vezes eu vou precisar de ajuda, né, um atendimento, os terapeutas servem para isso, né, para ajudar a gente a sair dali daqueles buracos que às vezes a gente não tá conseguindo sair sozinha. É como se alguém pegasse sua mão e te desse uma puxada. Mas quem faz o impulso para sair é você, entendeu? Então, esse caos vibracional, a gente começa identificando o caos mental, né? Aquela mente que nunca para,
que está sempre criando novas histórias fatalistas, histórias terríveis, que está sempre mantendo um padrão, né? Então, assim, o primeiro ponto é reconhecer que, às vezes, a gente precisa da magia, né? Eu vou ler aqui, porque aqui fala de uma magia que é a magia do amor, que é a magia que cura e transforma. Então, eu vou ler aqui o anjo da magia. Quanto mais nos sintonizamos com a sabedoria da alma, mais compreenderemos a magia oculta em cada ser e evento da vida. Ao compreender verdadeiramente, vamos querer prestar homenagem ao amor nascido na caverna do nosso coração. Agiremos como um rei mago ou uma rainha consciente da sua magia, levando os presentes ao que acaba de nascer. Essa é a mais elevada magia que você pode conhecer, a capacidade de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O amor é a minha varinha de condão, meu toque mágico que a tudo cura e transforma. Vamos ler de novo? O amor é minha varinha de condão, meu toque mágico que a tudo cura e transforma. Só que a gente não tá nessa vibe, né? A gente falou ontem de vibração alta, mas tem um vídeo do Hélio Couto que eu gosto muito, em que ele fala que a mais alta vibração é a vibração do amor. Se a gente quiser resolver tudo, é só a gente vibrar nesse caminho. E a gente ainda tá muito... Nós ainda estamos muito irritados, muito melindrosos, muito cheios de questões, de raivas, de angústias, de medos, de arrependimentos, de culpas, de mágoas de pessoas ou de questões. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que sair desse nível do afeto adoecido. A magia acontece quando a gente consegue organizar esses afetos adoecidos que a gente carrega. E a gente precisa reconhecê-los no primeiro momento e reconhecer o que nos mantém no caos, né? O que dificulta a nossa capacidade de vibrar em amor, gratidão, compreensão pelo outro. A gente ainda é muito imperfeito, né? Então a gente ainda tá ali no nível da vibração do que eu consigo, né? Da vibração do mundo. Porque se eu acordo todos os dias e eu capto a primeira vibração do mundo, ela é de desânimo. A maioria das pessoas está acordando desanimadas. Esses dias eu estava lendo ou ouvindo um vídeo, não me lembro, né? E falando sobre a importância do tesão, que é uma magia. E o tesão não é uma coisa só sexual, é o desejo de algo novo da vida, sabe? É aquele impulso, nossa, vou construir algo, vou fazer algo, vou transformar. Viver sem desejo, sem esse tesão, é a falta de magia total. Por quê? Porque o que faz a gente sair do caos é o desejo do novo, a despertar, né, para aquilo. Então, acordar de manhã, sabe por que é difícil? Porque a maioria de nós vai fazer a mesma coisa que fez ontem. E essa mesma coisa que você fez ontem não te trouxe nenhuma realização, né? Às vezes é tudo mais do mesmo e tal. Então, o desejo é aquilo que faz você acordar e pensar, nossa, vou fazer diferente, eu vou construir isso, eu vou fazer tal coisa. Então, uma coisa que eu vivo hoje e que ontem eu estava agradecendo, porque às vezes eu não reconheço, eu olho só para as partes difíceis, mas eu reconheço que o mais difícil para mim seria não ter escolhido a liberdade. E eu falo a liberdade de trabalhar mais ou menos com o que eu acredito, ou do jeito que eu... Com liberdade, trabalhar com liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de espaço. Por quê? Porque isso é algo que é muito importante para mim, entendeu? Então, quando eu me vejo presa a situações que não correspondem ao que eu busco, isso me deixa muito insatisfeita. Então, eu vejo que a maioria das pessoas tá no caos porque acorda para fazer aquilo que não quer fazer, para trabalhar naquilo que não quer trabalhar, para se estressar para ganhar pouco, entendeu? Então, essa é a realidade. E falta esse desejo da transformação, porque a maioria já está vibrando no desânimo. Por isso que eu falei, se a gente acorda e pega a vibração disponível no universo, ela é a vibração de desânimo, né? A vibração do, ai, nossa, vou por mais um dia. Quando eu acordo, algumas vezes ela vem, eu sei que ela não é minha, é aquela coisa, ai, não quero acordar agora e tal. E aí eu começo a mudar a minha vibração. Falei isso ontem pra vocês, né?
da gente ir mudando, mudando. E ao longo do dia a gente vai passar por várias situações que vão nos desafiar para que a gente volte para a vibração anterior. E a gente vai voltar, tá? A gente vai voltar ou pro desânimo, ou pro estresse, ou pra raiva, ou pra angústia. Só que aí a gente faz a magia de novo. A magia é uma escolha diária aqui fala do amor, né? Meu toque mágico que a tudo cura e transforma. Aqui fala dessa vibração, que é a vibração do amor, que eu acho que a gente não entende de jeito nenhum ainda o que é. A vibração do amor poderíamos ser aquilo que eu falei ontem, a vibração da bênção, de abençoar o outro, ou a vibração de desejar o bem para o outro, ou de enviar realmente esse sentimento de compreensão do outro e de tudo, do todo. Será que a gente consegue ir treinando isso, né? Então, treinar uma nova vibração, treinar novas escolhas, treinar novas reações, né? E eu não tô falando que eu consigo, tá? Muito pelo contrário. Às vezes eu tô falando para vocês algo que é pra mim, geralmente né? Treinar novas reações, justamente com aquilo que te irrita, com aquilo que te tira do eixo, né? Então, o que é o seu caos hoje? Dá nome pro caos. Ah, o caos é uma desorganização financeira, ou uma doença, ou um desejo reprimido, ou um trabalho que eu não gosto. O que é o caos hoje da sua vida, né? Que faz você acordar com essa sensação de que tá tudo ruim, não tá bom. Uma outra coisa que a gente não consegue enxergar a magia do dia a dia, sabe por quê, gente? A gente não faz escolhas por nós. Muitas vezes nós fazemos escolhas para corresponder às expectativas do outro, ou às expectativas do mundo. E a pessoa fica preso naquilo ali, presa. Eu vejo as pessoas presas, tá? Presas num trabalho que não gostam, mas elas precisam sustentar um lugar que foi desenhado e que as pessoas esperam que ela esteja ali, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas estão presas, por quê? Porque elas precisam sustentar lugares que elas nem são, coisas que elas nem são mais. Então, e eu não tô falando de pagar boleto, não, porque isso é a parte importante. Eu tô falando de você continuar mantendo uma pessoa, uma identidade que você não é mais, mas que é importante para os outros, entende? E daí, de repente, você tá com 60 anos, 80 anos, amargurada, tá? Por quê? Porque você passou a vida inteira sem olhar para a sua própria magia, sem olhar para aquilo que você realmente pode fazer por você. Então, o primeiro ponto de sair do caos, né? Quando a gente reconhece o caos, reconhece esses lugares que a gente está aí e que nos machucam. E a gente é muito inteligente, né? Aqui fala, né? No Anjo da Magia, fala que a magia é quando a gente se sintoniza com a sabedoria da alma. E a sabedoria da alma tem algo para nos dizer. A nossa própria alma, ela tem algo para nos dizer. Ela tem um refinamento, ela tem um direcionamento para nos dar. Essa nossa alma, entendeu? Então, quando a gente usa a sabedoria dela, a gente começa a se conectar. A nossa questão é que muitas vezes ela vai nos dizer coisas que podem ser muito contrárias ao que o mundo nos diz. E é nesse momento que a gente vai conseguir equilibrar a sabedoria da alma com o passo pequeno que eu preciso dar todos os dias para me conectar mais com essa sabedoria da alma. A gente vai lidar com frustrações, com quedas, com desesperança, com todas as questões que a gente lida quando a gente está vivendo num lugar caótico, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa da magia. Eu sou da ciência, mas eu vou dizer para vocês, nesses tempos, a magia, a gente precisa mais dela, entendeu? Porque não que a gente não precise da ciência, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo muita gente, né, com questões de saúde mental. Ontem à noite recebi uma mensagem de um paciente e ele vai lá no Google e estuda tudo de remédio. Tudo. E ele quer discutir os remédios dele comigo.
E aí, só que o problema dele é muito simples, muito simples. Não quer fazer terapia e ele fica o tempo todo buscando um remédio para aquele sintoma que ele está sentindo, né? O sintoma, gente, é um portal. É um lugar pra gente olhar pra gente, não um negócio pra gente estar apagando todos os... Tipo assim, meu Deus, hoje eu acordei com uma ansiedade. Ai, eu tô começando a me deprimir. Ele me manda uma mensagem assim, eu tô levemente deprimido, tá começando isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, eu não sei por que eu respondi essa mensagem. Acho que é porque eu pensei, eu não respondo à noite mais, não respondo. Mas eu respondi porque eu falei, olha, ele tá me desesperado, né? Deixa eu responder essa pessoa aqui. E respondi a mensagem e aí ele me... eu falei pra ele, falei, olha, na próxima consulta a gente vai ter que mexer então nos seus medicamentos, olhar para algumas questões e tal. E aí ele me falou assim, não, esse medicamento aí que você falou, ele não vai dar certo pra mim, porque no meu caso ele não dá certo. E aí eu pensei, gente, a criança nunca estudou, mas ela vai lá e pesquisa tudo. E a cabeça dele é altamente científica. Ele só quer saber de um remédio para aquilo que está acontecendo, sabe? E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, primeiro ponto, você não tem prática, né? A prática, ela define muito mais do que qualquer coisa escrita no Google ou na inteligência artificial. Segundo ponto, você precisa de terapia. Qualquer terapia. O caos que você está vivendo hoje e você está delegando para o remédio resolver, eu falei desse jeito, para o remédio resolver, não vai resolver, porque ele está dentro de você. Eu atendo muita gente que chega para mim como se buscasse uma fórmula mágica para resolver os problemas. Eu brinco, tem fórmula mágica de floral? Tem, eu sei porque eu vivo. Há umas 4 semanas atrás eu estava esquisita, né? Eu tava outra pessoa, tava meio deprimida, meio assim, passando por umas transformações. Eu mandei fazer um floral. Foi assim, tipo, de um dia pro outro, entendeu? Porque eu consigo acessar a frequência que o floral traz para mim, de mudança vibracional. Mas algumas pessoas não vão conseguir. E não é porque elas são ruins ou porque o floral não funciona para elas. É porque elas ainda têm camadas muito grandes de... como é que eu vou dizer? De vitimização, de apego à resolução de algo fora, de não compreensão de que a resolução da maior parte dos nossos B.O. está dentro da gente, entendeu? A maior parte, né? Só para eu concluir essa história desse moço, ele não me larga como médica. E eu, né, tô ali numa boa, por quê? Porque eu acredito que nessa relação que a gente tece, às vezes com pessoas que nos desafiam, a gente também tem muito a crescer. E onde eu cresço? Eu cresço na percepção de 2 pontos, que eu falei aqui ontem para vocês. Limite e compaixão. Porque a gente precisa andar com os dois. A compaixão é esse amor aqui que ele falou que cura, né? E eu acredito realmente que é você... a melhor coisa para você sair de uma relação desafiadora, de uma situação desafiadora, não é ficar com raiva, é vibrar com paixão e a compreensão do outro, entendeu? A melhor coisa, a gente consegue isso sempre? Não, né? Mas existe um lugar chamado limite, porque senão a gente começa a entrar na fadiga da compaixão, que é algo que, né, ataca muito terapeuta, muito médico, né, muito profissional de saúde, assim, que é a fadiga da compaixão, que é quando eu me excedo, né, no querer ajudar o outro, porque isso é doença também, né? Quando eu falo, porque eu falo muito isso para as minhas terapeutas lá da mentoria, eu falo, gente, quando a gente está ansiosa para ajudar o outro, porque aquilo representa que eu sou boa, por exemplo, né? Isso é apego, isso ainda é egoísmo. Eu tenho que querer ajudar o outro, mas eu tenho que ter a compreensão de que o outro tem um próprio caminho que eu não vou conseguir chegar ali, né? Eu não vou conseguir resolver aquela questão totalmente. E que é uma coisa que a gente, nesse nível de compreensão da nossa vida, a gente já sabe que tem o remédio de fora e que ele nos ajuda, nos organiza, e ele é muito necessário, muito.
né? A gente precisa tratar, se tem um quadro de depressão grave, a gente precisa tratar no momento certo, né? A gente precisa tratar tudo aquilo que precisa ser tratado. E que bom que a gente tem a ciência para isso. Mas a magia entra num outro lugar. Entra num lugar que eu chamo de presença, de percepção, de mudança vibracional, né? De ser a presença que cura quando você é um terapeuta, um médico. A magia entra no lugar de você fazer uma mudança vibracional diária na sua vida, porque é aí que a gente sai lá do fundo do poço. Vocês já viveram magia na vida de vocês? Coloca aqui pra mim, porque eu vivo tantas, como eu falei pra vocês, boas e ruins. As ruins, tipo, eu cocriar coisa ruim quando você não tá bem, né? Quando você cocria pelo medo. Eu cocrio ainda muito pelo medo. Ainda tenho muitas questões, não que eu acho que o medo tem que apagar, não. Mas a gente precisa ouvir o medo e entender por que ele está nos levando para os mesmos lugares, né? Então eu ainda me sinto presa a algumas questões do medo. Você também o tempo todo. Eu também o tempo todo. Mas o que eu cocrio muito é pela liberação de crenças adoecidas. Então quando eu tenho feito esse exercício vibracional diariamente, e ele vai me trazendo presentes que eu nem acredito. Eu falo, nossa... Quando a gente está na ansiedade por receber, a gente corta a magia. Eu vou fazer aqui, né? Eu sou muito desse jeito. Eu corto a minha magia muito pela ansiedade. Porque eu fico assim, tipo, querendo controlar a magia, sabe? Vocês também devem ser controladoras como eu. Então você vai lá, faz uma... Quando você não faz aquilo ali... Quando você solta, é muito incrível. Eu já contei essa história 1000 vezes, eu conto ela muito na minha mentoria e eu vou contar de novo. No ano 2024 foi isso. 2024 eu voltei a fazer lives agora todo dia, mas eu fazia lives todos os dias no meu outro canal e eu tinha uma mentoria para médicos, né? Não sei se vocês lembram, para médicos. Tinha assim, né? Ainda tem pessoas que fazem, mas não é uma coisa que eu divulgo assim mais. E aí na época... isso foi num feriado, não me lembro qual feriado, um feriado de maio, que eu tinha acabado de me mudar de casa e eu queria muito organizar minha casa. Foi a casa que eu mais amei morar. Eu morei lá 2 anos, né? Agora mudei de volta para Minas, mas foi a casa que eu mais amei morar. Foi uma cocriação caótica, mas foi, porque tinha o jardim que eu queria, as árvores que eu queria para os meninos subirem, tudo. E eu queria organizar essa casa no meu escritório, tava tudo bagunçado ainda e tal. Só que eu tinha que fazer live, trabalhar, né? E ali eu preciso fazer para eu poder manter o meu ritmo de quantas mentorias eu tenho por mês e tudo mais. E aí, naquele dia, meu filho tinha uma trilha da sala dele, e aí meu marido foi e levou os dois pra trilha. E à noite eu tinha uma questão assim, um negócio importante para mim espiritualmente, né, que era dentro da minha espiritualidade, e aí eu decidi que aquele dia eu ia não ia me preocupar com o trabalho, não ia me preocupar. E aí eu fui arrumar meu escritório, coloquei umas lives boas para assistir. A magia tá no soltar, concordo, Ana Grace. Então esse dia eu soltei. Eu falei, eu não vou trabalhar, vou cuidar da minha casa, vou arrumar meu escritório. Fiz uma limpeza, assim, daquelas que você faz com Ho'oponopono, aquela coisa maravilhosa, que você fica ali envolvida, me preparando para essa coisa que eu tinha à noite, né, espiritualmente e tal. Quando eu estava saindo de casa, no fim da tarde, começo da noite, eu recebi uma mensagem. E essa mensagem era de uma moça, né, de uma médica, e ela já tinha me procurado umas 5 vezes, e nunca ela falava, eu vou pensar na mentoria, eu preciso, mas vou pensar, E aí ela falou assim pra mim, Patrícia, eu estava na aula de yoga, e eu estava pedindo a Deus um encaminhamento, um direcionamento na minha vida, de quem poderia me ajudar, e veio você na minha mente. Ela me disse isso, né? E veio você na minha mente. Eu quero fechar a mentoria agora. Isso era tipo 6 horas da tarde. Eu falei, olha, agora eu não consigo. A gente precisa conversar primeiro, entender sua demanda e tal. Vamos marcar uma conversa amanhã ou depois. A gente marcou, isso era quarta, a gente marcou na sexta, eu acho. Pronto, vocês estão entendendo? E eu não fiz nada demais. Eu já tinha feito muita coisa, né? Só que eu deixei o universo trabalhar pra mim. Isso foi uma magia. E eu sempre vivo essas magias, nessas coisas assim, quando eu solto. Então, eu concordo com a Ana Grace. A maior magia da vida está no soltar.
a maior de todas, né? Teve um outro momento que foi assim também, desse mesmo jeito, quando eu fazia escolhas do tipo, hoje eu vou tomar um café com uma amiga, não vou ficar preocupada com o trabalho, tô saindo, né? Uma vez eu saí, eu e a Roberta, a gente saiu para ir lá no Açucena olhar o Espaço do Retiro e a gente passou a manhã inteira lá. Também foi desse jeito, o dia que eu mais vendi, sabe assim? Porque eu vendo no Hotmart, às vezes eu vejo, né, os negocinhos caindo aqui. Então, foi bem interessante. E como eu trabalho com vendas, como eu sou uma profissional autônoma, eu tenho essa percepção maior de como a minha vibração afeta o meu financeiro, entendeu? De como eu falando nessa coisa da magia, né? De como eu cocrio, porque a magia é a cocriação. De como eu cocrio mais quando eu estou em harmonia vibracional. E a maior harmonia vibracional realmente é o soltar. E a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Esses dias eu fiz um videozinho bem simples aqui falando sobre como é que eu faço para soltar. Mas, por exemplo, o que é ruim é a situação de espera. Então, por exemplo, hoje de manhã eu acordei, olha só que coisa. Eu acordei e eu me percebi numa vibração de espera, que é a vibração que prende tudo, que é a do controle. E aí, por isso que eu falei que a gente precisa saber o que a gente vibra ao longo do dia, o que nosso inconsciente está mandando, o que são os BOs que estão travando a nossa magia. Acordei numa vibração. O que aconteceu hoje? Isso, acordei, eu olhei o que eu estava vibrando ali, veio um pouco de desânimo e veio essa vibração da espera. Na hora, eu faço aquele exercício do Joe Dispenza, que é de olhar para o meu corpo, de mexer o meu corpo e ir agradecendo, né? Então, eu começo o dia agradecendo e tenho começado o dia, né, buscando me animar, né? Me animar para o dia e tal, nossa, tal. Mudar a frequência vibracional mesmo, fazer essa escolha, porque é isso que é a magia, é a escolha de mudar aquilo que a gente está sentindo todos os dias, pensando e sentindo. E aí acordei, meu filho já chorando, tô com dor de garganta, não quero ir pra escola, não sei o que. E aí eu falei assim, você deixou o ar ligado? Sim, não sei o que. Falei, pronto, né? Secou tudo aí dentro, vai tomar uma água e se não melhorar, toma uma dipirona. Bem assim mesmo, toma uma dipirona pra você ir pra escola. Entrei pro banho e percebi durante o banho, me analisando, que eu estava numa vibração de espera. Será? Tipo aquela espera da magia, era algo assim, né? E saiu bem o anjo da magia pra mim. Não sei, esperando alguma coisa e tal. E aí na hora eu falei, não quero ficar nessa energia de espera. Tá tudo certo, tá tudo bem, minha vida tá ok, por que eu quero esperar mais alguma coisa? E aí eu comecei a fazer EFT, né? O EFT é um grande liberador de emoção que eu uso. Fiz no banho um pouquinho para liberar essa magia, essa coisa da espera. E fui pra vida. Por quê? Porque essa energia da espera, do tipo assim, vai acontecer algo, né? Vou fazer isso aqui para acontecer algo. Ela é péssima. Ela realmente, assim, ela nos tira da magia. Então, o soltar para mim hoje é a maior ponto. O soltar é aquela rendição, né? Quando a gente aceita, é o primeiro ponto, assim, pra gente ter tudo o que a gente quer, tudo, é a gente desapegar. Desapegar no sentido de parar de querer controlar aquilo que a gente tem, como a gente vai receber. Desapegar dos resultados. Então, é você acordar para fazer uma live, tipo agora, sem saber o que isso vai girar na sua vida. E sem se preocupar, entendeu? Sem que isso seja, eu vou fazer eu tinha muito isso com as minhas mentoradas. Eu fiz uma postagem, fiz uma live, mas ninguém entrou, ninguém curtiu. Tá dando pouco engajamento, eu não vou continuar, não sei o que. Tudo bem, por quê? Porque você tá fazendo só por você, entendeu? A partir do momento em que você coloca aquela frase que eu coloco no meu despertador, universo, como posso servir melhor hoje? Você vai buscar ocasiões de servir. A gente vai conseguir isso o dia todo? Não vai. Uma coisa que estava me incomodando é porque, eu já falei isso ontem para vocês, como eu atendo muito online, eu não tenho muito contato às vezes com pessoas, né? Estava me incomodando um pouco. E aí eu pensei, acho que eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa aqui pra eu tá mexendo com pessoas, né? E aí eu falei assim, o que eu sinto muita necessidade de
girar o universo no sentido da doação. Porque fazer esse movimento da doação, isso também é magia, isso é amor compassivo, né? Eu ir girando o universo para que eu possa fazer aquele movimento. E aí, nesse processo, eu decidi voltar a fazer essas lives. Porque eu falei assim, olha, uma pessoa que tivesse sido impactada por algo que eu disse, ou que, sei lá, o que possa ter um dia melhor, já tá valendo, entendeu? Já tá valendo, eu já senti que eu servi naquele dia. Então, muitas vezes, a gente fica muito procurando ser servido pelo universo, sabe? A gente fica muito esperando o universo nos servir. E a gente tem muita coisa para doar, né? E para receber. O receber é realmente uma abertura diária, né? Ontem a gente trabalhou isso profundamente na mentoria Curandeiras. A gente trabalhou isso, eu vou trazer um pouco aqui para vocês, porque foi muita magia que a gente trabalhou nesse mês. Foi um mês que a gente usou a gente usa os arquétipos do feminino, né? Para curar essa alma de terapeuta, de essa alma feminina. E a gente usou o arquétipo de Oxum, que traz muito essa coisa do magnetismo, que a maior magia que existe é magnetismo, que traz muita coisa do magnetismo, da riqueza, ela é coberta de ouro, e da autoestima, que são pontos que eu falo que é a alma exibida. A alma que atrai magneticamente, ela é uma alma exibida. Ela é uma alma exibida no sentido de que ela sabe o que ela merece receber. Ela se abre para o universo fazer o trabalho dele. Só que o que prende a nossa abertura é o controle, entendeu? E o controle é assim, não, eu vou abrir aqui para eu receber, mas eu vou dar uma olhadinha para ver se eu estou recebendo do jeito que eu quero e como eu quero. Ah, não, se eu não estiver recebendo como eu quero, eu fecho aqui a porta na hora. Então a gente fecha as portas do receber. E a magia de receber, que a gente recebe, ela vem quando a gente escancara as portas do recebimento. E foi isso que a gente trabalhou muito, né? A gente trabalhou muito essa coisa do magnetismo de atração. E chegar nesse lugar de ter a alma exibida é aquela alma que tem essa sabedoria, né? Que tem essa sabedoria. E que essa sabedoria, ela é a seguinte: eu sei, e eu também sei que a minha alma é grandiosa o suficiente para atrair tudo o que tem de bom nesse mundo, entendeu? Então, essa coisa de você abençoar a si mesmo, de você se perdoar, de você não ter vergonha de você, de ser quem você é, tudo isso faz diferença na lei de atração. A melhor coisa para atrair aliás, gente, a gente tem que fazer uma live só sobre isso. Tem vídeo sobre isso no YouTube. Eu acho que eu fiz meu primeiro vídeo desse ano, foi sobre isso. Tudo o que a gente precisa é criar uma nova identidade. Você quer fazer magia mesmo? É você mudar totalmente quem você é. E aí eu sempre dou esse exemplo. Então eu vou pra academia, eu vou parar de comer isso, aquilo, outro. É óbvio que isso resolve, porque você muda a vibração do seu corpo. Mas se você não mudar a vibração da sua alma, você não vai conseguir resolver. Então, uma vez, eu nunca esqueço, uma vez esse pra mim foi a melhor resposta. Eu atendi uma paciente, ela é minha paciente há muitos anos, e aí ela falou assim pra mim: Patrícia, eu tô ótima, eu tô correndo, eu corro, ela é corredora, eu corro muito, eu faço academia, minha alimentação é perfeita, mas o meu emocional tá arrastando no chão, tá acabado, destruído. Então, é isso, entende? Ela consegue reorganizar todo o externo dela, mas o emocional arrastando no chão. E aí, isso não é mudança, porque a nova identidade, gente, é a nova identidade vibracional. E essa é a verdadeira magia. Por quê? Porque a gente tem um jeito de... é como se a gente é uma entidade, vamos usar essa palavra, nós somos uma entidade, um arquétipo Patrícia. A Patrícia, ela é dramática, olha só o que eu tô falando, ela é, né? Isso aqui é o que sempre foi. Dramática, determinada, isso, aquilo, outro. Muitas coisas que a gente fala sobre, tímida, né? Insegura, muitas coisas que a gente fala sobre a gente. A nova identidade é a Patrícia com a alma exibida,
confiante, compassiva, disposta a resolver as relações difíceis, amorosa, mantenha a determinação, mas de um lugar leve, sutil, delicado. Vocês estão entendendo que essa nova identidade do meu eu sou é uma entidade? Então a entidade, meu eu sou, para que eu possa realmente fazer a magia, é quando eu mudo isso e essa entidade é vibracional. Uma vez meu filho queria entender o que era uma alma. O que era alma? O que era alma, né? Isso foi uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Eu não sei porquê na época, não me lembro como começou esse contexto. Eu lia muito para eles antes de dormir, pegava livros aqui no celular mesmo, e a gente ia lendo livros bem complexos, assim. E um dos livros que a gente leu, que eu li para os dois, foi o Violetas na Janela, que é um livro espírita que conta a história de uma moça chamada Patrícia quando ela chega no plano espiritual. E aquilo foi assim muito interessante porque abriu o caminho para muitas perguntas e conversas. Vamos lá, Fabiana, eu já volto aí nessa pergunta sua, é boa. E aí abriu o caminho para muitas conversas. E aí o meu filho uma vez falou assim, a gente estava caminhando, a gente estava de carro pro shopping, era um dia das crianças de 2024, isso tem 2 anos, isso. E aí ele falou assim pra mim, mamãe, eu tenho muita dificuldade de entender esse negócio, o que é plano espiritual, o que é isso, o que é aquilo, eu fico nervoso, eu não consigo entender. Eu ri e falei, você não precisa entender, você ainda é novo, mas eu quero entender o que é alma. E aí eu falei assim, alma, aí não tinha resposta, me veio. Alma é uma vibração. E ele, eu não sei porquê, eu não sabia nem que ele sabia essa palavra, ele falou, agora eu entendi tudo, alma é uma vibração. Ah, mamãe, agora eu entendi. E ficou nessa, ele entendeu o que era alma quando eu disse que alma era uma vibração. E a nossa entidade é uma vibração, Fabiana. A Fabiana perguntou, eu tenho que permitir a entidade vibrar em mim? É isso? Sim. Quando você acorda, você é a Fabiana de sempre. A Fabiana que tem muitas emoções. Estou usando seu nome que você pôs aqui, tá? Mas pode ser eu sou a Patrícia de sempre. A Patrícia tem inconscientemente um monte de ferida infantil, tem inconscientemente frustrações, né? Coisas que aconteceram ano passado e que já me frustraram, entendeu? Então são coisas de ontem e coisas de hoje, né? Coisas mais recentes, coisas mais antigas. Tudo isso eu atraí para mim pela minha vibração. Quando eu quero me tornar uma nova entidade, eu tenho que mudar essa frequência vibracional, entendeu? Eu tenho que transformar-me em uma nova pessoa. E essa nova pessoa é a identidade da alma, é a vibração da alma, que já é, tá? Eu não preciso fazer nenhum esforço, porque eu já tenho isso em mim. É só me conectar. Então, isso é um processo de responsabilidade muito grande, que é o processo de fazer mudanças na nossa identidade, entidade vibracional, entendeu? E é nesse ponto, né, que eu sempre tenho buscado fazer a transformação. É fácil? Não é. Não é. O Joe Dispenza, vocês gostam do Joe Dispenza? Eu leio muito ele, assim, tenho estudado bastante. Ele tem aquele livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é tudo isso, que é toda essa transformação que ele fala, que é quando, e às vezes o que a gente cocria vem nesse primeiro momento de uma forma caótica, porque a gente está quebrando, e aí vem a resistência da nossa entidade antiga. É como usar um arquétipo, exatamente, vem a resistência da nossa identidade antiga querendo continuar. Entendeu? Então, a minha identidade, Patrícia, ela é um arquétipo. Ela é um arquétipo que reage, que é estressada às vezes, que tem um monte de questões aqui. E tem, tá? E tem. A minha entidade nova, ela precisa do mesmo espaço. Eu preciso me criar um novo arquétipo. Vocês estão entendendo? O que é o arquétipo? São ideias vibracionais que já estão disponíveis aí no universo. Por que eu trabalho, eu falo para as meninas na mentoria, gente, não relativizem o poder dos arquétipos. Confiem no poder dos arquétipos. Por quê? Porque eles trazem informação para a gente mudar esse nosso inconsciente. Então é criar realmente um novo arquétipo, uma nova entidade de mim, que é o meu novo eu sou. Né? Tem uma técnica que eu tenho usado,
eu mostrei ontem para as meninas. Não é esse caderno, tá? É um caderno amarelo que eu coloquei. Eu aprendi essa técnica no YouTube, mas eu achei ela tão fantástica. E ela chegou pra mim no YouTube à toa, assim, tava procurando alguma outra coisa, nem era sobre isso. Mas se você for olhar todos os vídeos que falam de vibração, eles vão falar, você tem que criar uma nova identidade, uma nova autoimagem. Melhor que isso, é a autoimagem. A maior magia é quando a gente cria uma nova autoimagem. E essa nova autoimagem é como eu me vejo, né? Então, o Joe Dispenza, voltando, ele fala que nós somos viciados em sentir algumas coisas, certo? Então, o nosso corpo é viciado, por exemplo, numa culpa crônica, ou num medo crônico, ou numa raiva crônica, né? E quando a gente decide fazer essa mudança, o nosso corpo reage, porque o vício é no corpo, entendeu? É no corpo, porque aquela vibração já impregnou no nosso corpo. Então, ele fala, de repente você começa a perceber que as coisas começam a mudar quando você começa a fazer a mudança. Eu me lembro do ano passado, quando eu reli, né? Porque eu já tinha lido há algum tempo. Eu tinha lido esse livro lá, não lembro, começo de 2021, não sei, alguma coisa assim. Reli ano passado. E no final do ano, né, uma amiga fez um ciclo de meditações lendo esse livro de novo, eu fiz de novo. E aí, eu me lembro que quando a gente estava trabalhando o Oxum na época, foi junho do ano passado, e eu trouxe muito essa coisa da herdeira, né? Eu falava, não, eu sou herdeira do universo. Como é que você sente sendo herdeira? Presta atenção, se você fosse hoje uma herdeira mesmo, de grandes bens, de muitos palácios, castelos, muito ouro, você ia estar nervosa, estressada, porque talvez, né, se a sua questão for dinheiro, sei lá. Mas essa posição do herdeira de tudo foi um arquétipo de Oxum que chegou ano passado também em mim. E aquilo fez uma diferença gigante, gigante. Eu passei a olhar o mundo de um outro lugar, entendeu? Isso. Alguém falando, a Tamara falando sobre isso, né? Sobre arquétipo. E é isso, assim, é você criar uma nova identidade. O que eu tava falando do caderno é uma técnica que eu achei ela incrível, tá? Eu não tenho feito todo dia, mas eu leio quase todos os dias. Você vai pegar um caderno desse e vai escrever 108 vezes o eu sou. Como assim, Patrícia? O eu sou é como a gente muda a nossa identidade. Por exemplo, eu posso dizer, eu sou autoconfiante, eu sou rica, eu sou feliz, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a gente faz essa nova reprogramação da nossa cabeça, do nosso eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado, a gente vai mudando a nossa vibração. Porque se vocês olharem o seu eu sou ao longo do dia, vocês vão ficar vendo o quanto o seu eu sou é negativo. Eu sou insuficiente, eu sou meio boba, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Quando a gente vai mudando, aí sim a gente começa a mudar o nosso arquétipo, aí sim a gente começa a mudar a nossa vibração e a nossa entidade, entendeu? Então pode ser feita essa reprogramação mental todo dia, né? Peraí que eu já vou explicar isso do arquétipo, tá, Tamara? Deixa eu só terminar. Então aqui eu escrevo frases que mesclam, porque o meu ego, ele ainda não acredita quando eu falo, sei lá, eu sou milionária, eu sou herdeira, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque a minha realidade não mostra isso, né? Mas e se eu confundir a minha entidade antiga e começar a dar informações novas? Então é isso que eu faço. Por exemplo, eu não estou com outro caderno aqui que eu escrevi. Eu ponho a primeira frase, eu sou uma mãe dedicada. Isso eu sou de verdade, eu sou uma mãe dedicada, isso eu sou. Aí eu coloco aqui embaixo, eu sou determinada, eu sou isso mesmo, entendeu? E aí eu coloco uma outra frase que eu ainda não sou, mas que eu busco ser na minha nova identidade, sei lá. Eu sou... O que eu tinha colocado, gente? Eu sou milionária, não sei o que. Eu sou financeiramente muito rica. Eu sou uma milionária. E aí, de repente, embaixo eu volto com outro eu sou. Tipo assim, eu sou uma profissional dedicada, entendeu? Então, eu intercalo para que eu possa dar uma nova informação para minha entidade. Eu intercalo frases que eu já sou
tipo assim, que eu não tenho nenhuma dúvida, tipo, eu sou uma mãe dedicada, eu nem tenho dúvida disso, de verdade. Erro como todo mundo, mas não tenho dúvida da minha dedicação. Eu sou uma mãe dedicada, e aí eu coloco junto com uma frase, sei lá, eu sou milionária. E aí eu vou intercalando essas frases. É fácil? Não, né? Você vai escrever 108 vezes, tá? Depois disso, a técnica é escrever 108 vezes com um copo de água do lado. Não, 108 frases. 108 frases. Isso, 108 frases. 108. Com um copo de água do lado que tenha um formato de útero. Se você estudar mais profundamente arquétipo, você vai entender depois isso. A taça, né? O vaso receptor. Quem fez Medicina da Alma sabe, porque eu explico lá no Medicina da Alma os vasos receptores que a gente tem arquetipicamente, que é o do coração e o do útero. A gente tem lá uma taça em formato de... né, um formato de útero, uma taça. Ponho a água ali e vou escrever as 108 frases, certo? Intercalando aquilo que eu já sou com aquilo que eu busco realizar. Isso é treinar a mente, tá? Isso é reprogramar a mente. Não é nada nem de magia. Isso aqui poderia ser neurociência. Tô ali reprogramando. Quando eu termino, eu tomo aquela água e vou dormir. Por que antes de dormir, Patrícia? Porque o nosso inconsciente trabalha nos nossos sonhos, enquanto a gente dorme, para ressignificar, para curar, para fazer transformações, entendeu? Eu faço isso 3 vezes seguidas, 3 noites seguidas. Só que na segunda e na terceira, eu não preciso mais escrever, eu só vou ler as frases que eu escrevi. E eu tenho que colocar do lado alguma coisa que eu quero cocriar, o que eu busco cocriar, com muita clareza, tá? Com muita clareza. E aí eu faço essas frases novas da formação da identidade. Essa é a técnica de cocriação. Mas por que eu gostei dessa técnica? Para cocriar? Não sei nem se eu vou cocriar o que eu coloquei lá, mas porque eu percebi que é uma técnica que me ajudava a fazer essa nova identidade mais positiva sobre mim, entendeu? Deixar de lado a minha negatividade, porque eu tenho uma negatividade comigo mesma, que ela é forte, viu? E eu tenho que lutar não gosto mais dessa frase, mas eu tenho que trabalhar nisso arquetipicamente quase todos os dias, gente, praticamente, assim, ainda mais quando eu fico ansiosa por algum resultado, esse resultado não vem como eu gostaria, entendeu? Eu sou humana como vocês, eu sempre falo, tudo que eu ensino aqui, eu já fiz, né, de alguma forma. Mas, assim como vocês, eu tenho desafios diários para sustentar essa nova entidade, entendeu? Desafios diários para sustentar essa nova vibração. E isso vem naqueles pontos que me pegam, assim como vocês, pontos de detalhes. E é aí que a gente vai se transformando, que a gente vai compreendendo. Alguém perguntou do arquétipo aqui, vocês entenderam a técnica, gente? Meu Deus, essa live tá grande, né? Tá comprida, né? Você falando em arquétipo, eu sonhei com isso. Uma pessoa apareceu para mim e dizia: você tem que acessar o arquétipo que a sua vida vai mudar. E apareceu uma luz forte. Essa pessoa falava: vem, mas eu não ia. Então, é isso. Você tem que acessar. Eu concordo com esse sonho aí. Você tem que acessar. Os sonhos são os reveladores, né? Da onde a gente, no inconsciente mesmo. Às vezes é o inconsciente que nos manda mensagens, às vezes são os anjos mesmo. Então, qual arquétipo? Pergunta de novo antes de dormir qual arquétipo. Mas talvez você comece a pesquisar aí os arquétipos e veja qual você precisa, entendeu? Eu sempre falo assim, gente, não menosprezem o poder dos arquétipos, porque eles mexem muito com a gente. E aí eu comecei a trabalhar isso na mentoria Curandeiras Contemporâneas. E por exemplo, mês passado a gente trabalhou a Atena. Atena é um arquétipo que eu tenho com muita facilidade. Eu acesso ele é meu arquétipo tipo principal. A deusa da sabedoria, tem essa coisa da ação, né? De um masculino interior relativamente forte. Então eu tenho facilidade com a Atena. Qual é a sombra de Atena? A sombra de Atena é trabalhar demais, é ficar presa só no trabalho, só naquilo. Então, a primeira vez que a gente trabalhou o arquétipo de Atena, que foi lá em julho do ano passado,
eu fiquei muito na sombra. Foi um mês que eu trabalhei igual uma louca. Eu nem parava, fim de semana. Eu falei, gente, o que é isso? Não, tá normal. Eu não quero isso. Porque daí o Oxum veio me ensinar a relaxar, né? A gozar, a sentir prazer, sentir alegria. E eu falei, não. E só que o problema é que eu sinto muito prazer em trabalhar, entendeu? Por isso que eu gosto. E aí, só que eu só trabalhava. E aí, quando veio... Só que a luz de Atena, gente, Atena, a luz desse arquétipo é a autoconfiança ligada ao seu servir, ligado ao seu trabalho. Então, a gente precisa, enquanto terapeuta, todas nós precisamos muito de Atena, porque ela é aquela que fala assim, eu posso, eu consigo, eu sou boa, entendeu? Então, eu trouxe muito isso no mês de Atena, trabalhar a estratégia, o direcionamento e essa autoconfiança, entende? Então, o arquétipo que você usa é aquele que você precisa naquele momento. Recentemente eu atendi uma pessoa, a semana passada, na verdade. Fiz um atendimento, uma sessão terapêutica, né? E ela tá passando por um processo de fim de um relacionamento muito forte, assim, né? Um divórcio de um casamento de muitos anos e aquilo tá muito difícil para ela, como é, né? E aí... Mas o mais difícil é porque ela tem um quadro, assim, de uma ferida do abandono muito importante que gera uma dependência emocional muito importante. E aí, nesse processo, ela falou assim, ela não consegue ficar sozinha. Essa é a dificuldade dela. Quem tem arquétipo de Oxum ou Vênus mais forte tem dificuldade de ficar sozinha mesmo. Quem tem arquétipo de Atena ou Ártemis mais forte, não importa, entendeu? Não importa até nem de jeito nenhum. E aí eu falei pra ela assim, ela já entende um pouco dos arquétipos, eu falei, pega na mão de... Ela falou, eu tenho que pegar Atena? Eu falei, não, você precisa de Ártemis. Por quê? Ártemis também é uma arqueira, uma guerreira, mas ela traz essa coisa da autossuficiência feminina. A Ártemis, ela gosta da liberdade, da natureza, e ela tem as amigas, né? Porque a Ártemis, ela tem uma conexão. A Ártemis é um arquétipo de cura do feminino muito forte, porque ela tem aquela conexão com a mulher selvagem e com as ninfas, né? Ela vive em grupos de femininos. Eu falei, você precisa de Ártemis, porque você precisa atravessar esse momento junto com as amigas, entendeu? E é mais ou menos isso. Então, saber qual arquétipo vai trazer aquela cura pra gente. Por isso que é legal a gente dar uma estudada, a gente pesquisar, né? As deusas, eu não era aberta pra isso, tá? Eu vou contar agora por fim pra gente fechar. Eu não era, porque eu achava tudo muito viajante, muito nada a ver. Eu venho da Atena, ó, cabeça demais, ciência e tudo isso. Posso parecer uma maga, hoje talvez eu seja, mas eu venho muito da Atena forte, né, cabeçuda. E aí, quando a gente foi pro primeiro retiro Mulheres Medicina, que acontece, o nosso vai ser o próximo em outubro, lá em Florianópolis. E aí, eu fui para os primeiros ou segundo retiro, não sei, e eu comecei a sentir em mim aqueles arquétipos. E aí a Leila, né, que é uma amiga minha que conduz retiro comigo, ela estuda muito essa coisa das deusas, dos arquétipos e tudo mais. E aí ela trazia muito isso. E na jornada da heroína a gente trabalha muito com a Atena, né? E ela trazia muito esses arquétipos das deusas e no primeiro momento aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Eu falo que elas foram chegando. Então, quando eu estudei antroposofia, medicina antroposófica, chegou mais ainda, porque a medicina antroposófica ela é toda trabalhada no arquétipo, né? Assim, os remédios que a gente usa, tudo isso. E aí, quando veio a medicina antroposófica, veio Vênus ligada ao arquétipo do cobre, que é um remédio que a gente faz à base de cobre, que trata o rim, mas também trata todos esses aspectos emocionais do feminino. E aí, quando eu comecei a entender isso, a partir da alquimia do medicamento, foi quando eu me abri para os arquétipos das deusas. E aí elas começaram a revolucionar a minha vida, né? Revolucionar mesmo. Estão revolucionando, eu ainda tenho muita cura para fazer. Então, só para fechar, né? Só para fechar. O nosso inconsciente, ele tem todas as respostas que a gente precisa. Toda a magia está ali. Então, eu posso simplesmente começar a fazer a minha mudança vibracional e encontrar o meu caminho de cura a partir do meu inconsciente, certo? Então,
eu posso, antes de dormir, fazer essa técnica que eu ensinei pra vocês. Uma outra técnica muito legal, com água também, né? Porque a água traz muitas informações. É você colocar um copo de água ali na beira da sua cama e perguntar pro seu... Eles falam duplo quântico, né? Que é aquela versão sua maravilhosa que já existe. Mas você pode... Eu pergunto pro meu anjo da guarda. Anjo, qual o caminho? Tipo assim, eu quero fazer esse movimento na minha vida. Qual o melhor caminho? Melhor caminho que me vem em sonhos, que me vem em inspirações e tudo mais. Então eu vou fazendo isso, eu tomo metade da água, durmo. No outro dia eu acordo, tomo a outra metade da água e deixo o anjo ir contando pra mim ao longo do dia. Os insights, as pessoas que aparecem, até uma live tipo essa aqui, sabe? Coisas que são respostas naquilo que você tá se perguntando. Então deixa a vida acontecer, tá? Gente, mas se eu posso deixar uma coisa para vocês de magia, magia vai ser a mudança da sua identidade vibracional e o desapego dos resultados. É basicamente isso, tá bom? Os arquétipos vão te ajudar muito, não menospreze, né? Tá vendo? Acho que a Fátima ainda tá aqui na live. Vou dar o exemplo dela. Ela é na minha mentoria e ela disse assim pra mim: Patrícia, foi perfeito um mês, eu acho que eu mesclei um pouco de Atena com Oxum, então eu tava trabalhando bastante, organizando bem minha vida, mas com uma leveza. E aí eu falei assim, você encontrou a receita. Eu quero essa receita pra mim, misturar as duas deusas aí e trabalhar bem e com leveza, entendeu? Então o arquétipo ele traz também essa coisa da magia, porque ele trabalha no nosso inconsciente, tá bom? Então ficamos por aqui, né, gente? Beijos para vocês. Amanhã a gente volta às 7h45. Essas lives estão sempre ficando salvas ali no YouTube. Então, no YouTube você pode acessar mais conteúdos meus. No link da bio tem um monte de curso, porque cada semana eu acho que eu faço um, mas eu estou desenvolvendo eu não sei exatamente se vai ser uma comunidade, o que é, que vai se chamar Eu Sou a Cura, né, que é uma comunidade, ou talvez uma escola de desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ali no link da bio você tem muitas informações sobre coisas que você pode acessar do meu trabalho, tá? Um abraço, gente, e até mais.